O doutor Confúcio está em Brasília, no seu gabinete, fala conosco. Senador, boa tarde, bem-vindo ao Band Cidade. Falamos para Rondônia nesse momento pela tela da TV Meridional. Boa tarde, Adilson, boa tarde a todos os seus telespectadores. É uma satisfação participar dessa entrevista e estou inteiramente às suas ordens. Perfeito. Senador, o nosso tempo aqui vai ser bem conciso, a gente tem uma pauta bem extensa, até porque as atividades que o senhor vem desenvolvendo aí no Senado são muitas, né? A gente fica até feliz aqui por termos um representante com tanta atuação quanto o senhor tem demonstrado nos últimos anos. Mas eu queria começar o bate-papo com os pontos mais quentes, digamos assim, né? E foi muito comentado nos últimos dias, o senhor votou favorável à CPI do MEC, algo parecido, né? Esse é o momento mesmo de o país ter mais uma comissão parlamentar de inquérito na avaliação do senhor. Eu queria que o senhor falasse para a nossa audiência qual é o entendimento do senhor sobre esse voto. Eu geralmente não voto em abertura de CPI, não assino CPI. Mas essa, como tratava de um assunto meu, que é educação, e também o presidente da comissão, Marcelo Castro, e outros membros também da comissão assinaram aquela maior expressão, eu resolvi acompanhar os companheiros, colegas nessa investigação. Importante porque realmente ela chamou muita atenção do povo brasileiro, a permissividade do ministro com relação a pastores evangélicos, uma transação inconcebível no serviço público, um tráfico de influência comprovado. Isso precisa ser melhor analisado. E também o MEC não tem feito nada de bom pela educação brasileira, não tem liderado esse concerto nacional de educação com municípios e estados. Então tem sido deixando muito a desejar. São todos os ministros que entraram lá, em torno de 4, todos, posso dizer, péssimos. Então isso é preciso avaliar, porque realmente a educação tem que ser colocada num patamar superior, de dignidade, de compromisso com o povo brasileiro, particularmente os jovens e as crianças brasileiras. Senador, PEC dos combustíveis. Queria que o senhor falasse também sobre essa questão. Já é uma realidade hoje, vários estados brasileiros estão reaplicando esse repasse da redução do imposto. Num primeiro momento, o senhor tinha algumas divergências também, né? Eu queria que o senhor também explicasse para o eleitorado do senador. Eu votei, só teve 12 votos contrários à instalação dessa proposta de emenda constitucional. Eu votei, eu só faço parte desses 12 que foram votos vencidos, né? Justamente por entender o casuísmo dela, né? Ela veio, aparentemente agora, até eu falei na minha justificativa, que é o povo de Rondônia, ela vai dar uma aparência de melhoria, né? Mas isso porque foi inclusive mudado o presidente da Petrobras para segurar a barra durante esse período pré-eleitoral. Ele vai entrar lá para segurar os preços, não vai aceitar nenhuma majoração do princípio pactuado chamado paridade de preços com o mercado internacional. Ele vai segurar, vai ter um hiato, uma defasagem de preço. Quando passar essa fase eleitoral, um pouco antes, o reajuste dos preços vai estourar o preço dos combustíveis, mesmo com a queda do ICMS dos estados e uma queda de impostos federais. A intenção foi boa, mas o momento foi inoportuno, não é? E ela é casuística e eleitoreira, né? Jogar para o momento. Mas o meu voto foi vencido, isso não se discute mais. Diz o seguinte: ninguém discute o voto vencido. Perdeu, quieta. Põe o rabo entre as pernas e toca a vida. Mas é importante a gente ter conhecimento do pensamento mais claramente do senador, né, senador? Senador, regularização fundiária é uma pauta que o senhor vem defendendo bastante também. Como é que estão os avanços? É necessário. O país, ele nunca entregou tantos títulos, né, na história sua. Eu acho que isso também é uma certa forma de avançar com o potencial dos nossos produtores. Regularização fundiária é algo que o senhor visualiza que nos próximos momentos Rondônia também possa crescer consideravelmente? É importantíssimo. Se nós regularizarmos as terras de posses no estado de Rondônia,
nós vamos aumentar a nossa riqueza. Antes eu tinha até uma projeção muito otimista. Se nós regularizarmos as terras de Rondônia, nós dobramos a riqueza de Rondônia em 10 anos, né, tranquilamente. Primeiro, pela tranquilidade e o estado de espírito dos proprietários de ter a paz de ser dono da sua propriedade, sem a insegurança. Segundo, o cadastro bancário deles, né, vai dar a condição que eles contraiam empréstimo para investimento nas suas propriedades. Mas o que eu vejo, o INCRA particularmente, é um órgão quase desmontado no Brasil, junto com outros, desmontados. Você pode ir lá na superintendência do INCRA, em Porto Velho, para você ver a situação, a sensação de casa abandonada, né? Então, é como se fosse algo assim, devassado, perdido. Então, o INCRA está sem pessoal, sem dinheiro, para fazer desapropriações, até mesmo para regularizar os assentamentos. Os assentamentos que o INCRA assentou há mais de 20 anos, 25 anos, 30 anos, esse pessoal assentado não tem documentos. Isso é vergonhoso. Como é que o INCRA pega uma família, leva para um lugar distante, coloca essa família lá e depois não entrega o documento? Com isso, muitos assentados tiveram que vender suas propriedades, porque não tinha futuro, não tinha financiamento, não era dono da terra, propriamente dito, né? E uma insegurança muito grande. E a malária, as doenças, as dificuldades, eles terminaram desanimando e vendendo suas propriedades por preços muito baixos durante esses últimos 30 anos. E agora as terras estão muito valorizadas, né? Terras planas para plantios de grãos e mesmo para pastagem, e, no entanto, essas terras estão ainda sem regularização. Precisamos de muito mais, precisamos de uma política definida para regularizar os estados do norte, para evitar o desmatamento. Se você colocar o título na mão da pessoa, o documento, diminui o desmatamento, diminui o impacto sobre a floresta. As pessoas ficam satisfeitas com aquilo que elas já têm. Isso é muito importante. Então, eu creio que é uma política de salvação, redução de violência no campo, ela é de pacificação do nosso estado de Rondônia, do estado do Pará. Os 3 estados mais conflituosos sobre a posse é o Mato Grosso, Rondônia, o Pará e o Amazonas. Regularizando essas terras, nesses estados do norte, a gente pacifica muito a mortalidade e a violência no campo. Senador, a gente tem outros pontos aqui, como, por exemplo, a questão de uma das pautas fortes que o senhor tem aí no Congresso, e desde sempre o senhor se posicionou muito forte com relação à educação e à tecnologia, paralelo também à aplicação de técnicas para o avanço do aprendizado. A saúde também, sempre muita prioridade no mandato que o senhor tem agora na condição de senador. O senhor ainda tem 4 anos pela frente como senador, o senhor está na metade do mandato, né? Eu queria entender um pouco e gostaria que o senhor viesse ao estúdio do programa e te falar sobre essa atuação de forma mais completa, né? Porque pela internet acaba dificultando um pouco a nossa conversa. Quando o senhor estiver aqui em Porto Velho, estou estendendo o convite para que venha conosco, mas eu queria falar um pouco sobre o cenário atual. Eleições 2022. O senhor está ainda na condição de vice-presidente de uma das siglas mais importantes do país, que é o MDB. Como é que o senhor avalia esse cenário? Nós teremos a maior eleição de todos os tempos, haja vista que o cidadão está cada vez mais participando do processo, senador? A eleição para presidente está muito polarizada, né? O MDB lançou a senadora Simone Tebet para fazer um contraponto nesse meio dos extremos e verificar se ela cai se torna conhecida e cai no gosto da população. É o que nós esperamos ainda, que ela seja aceita pela população brasileira, particularmente as mulheres e os mais pobres do Brasil. É uma eleição perigosa devido ao radicalismo que vai existir. Isso, lá na frente, com a vitória de um dos extremos, eles terão muita dificuldade, seja quem for eleito, que não seja Simone ou outro, eles terão muita dificuldade para governar, muita dificuldade. O país estará dividido por muito tempo, né? Isso não acaba no dia depois da eleição, não, vai continuar há muito tempo, assim, de uma oposição raivosa contra quem for o presidente da República. Então, é uma eleição grandiosa, tem os novos deputados federais,
Rondônia deve renovar bastante. Eu creio que são de 8 deputados. É possível que a renovação seja de 5 ou até de 6. Uma renovação muito grande em Rondônia. O Senado tem excelentes candidatos disputando uma só vaga em Rondônia. E o governo do Estado praticamente sendo disputado por jovens candidatos. Eu fico muito satisfeito com isso, de ter agora os jovens ousados, inteligentes, né, disputando a eleição. O atual governador vai à reeleição e tendo o Marco Rogério, o Léo Moraes e o Vinícius Miguel. Então é uma eleição assim muito bonita, né? Eu espero que seja bastante bonita, bem debatida, por essa juventude futurosa, né, que pensa coisa Senador, que nós mais velhos não pensamos, né? Estou torcendo muito para que seja uma eleição, uma campanha bem bonita aí no estado de Rondônia. senador, de forma bem objetiva, reforma tributária é algo que o senhor tem também em mente que é preciso avançar dentro do Congresso? Todo esse jogo que houve agora, reduz ICMS, reduz IPI daqui e daquela, é porque não tem uma reforma tributária bem feita no Brasil. E o governo deixou passar o momento certo, agora não é momento de votar a reforma tributária, não passa nesse período eleitoral, vai ficar para o próximo presidente, nos seus 6 primeiros meses, colocar na pauta uma reforma tributária bem debatida com a população brasileira, com o empresariado, enfim, com todo o setor produtivo e os trabalhadores, que a gente espera que ela saia bem peneirada, e eu incluo aí a pobreza, porque os pobres é que regressivamente pagam mais impostos do Brasil, porque eles não têm como sonegar, e os ricos sonegam, e na hora de pagar eles entram com um advogado caro e nunca pagam. Então é uma situação de profunda injustiça fiscal e tributária brasileira. Então é isso que eu espero. Senador, muito obrigado pela participação, reforçando o convite, passando pela capital, já está externado aqui o convite para vir até o estúdio da Band, ok? Convite aceito e muito obrigado pela oportunidade. Boa tarde a todos. Muito bem, conversamos um pouco mais com o senador Confúcio Moura, MDB, falando conosco direto lá do seu gabinete em Brasília, colocando aí a sua visão, o seu ponto de vista acerca de um dos assuntos mais polêmicos, que é o teto do ICMS na cobrança dos combustíveis, né? E também sobre essa CPI do MEC, né, da educação, que está sendo proposta lá no Congresso Nacional.